Tem uma pergunta legal Legal. aqui, ó, que é por que alguns neurocirurgiões não recomendam a retirada da hernia de disco cervical por endoscopia, né? Eu queria esclarecer essa dúvida, porque a endoscopia, ela cervical, ela é uma excelente arma, né, que a gente tem atualmente para tratamento da hernia de disco cervical. E existe uma certa confusão, porque existem duas abordagens, basicamente, para a hernia de disco cervical. Uma anterior e a outra posterior, né? E a endoscopia por via anterior, ela realmente não convenceu 99% dos cirurgiões de coluna, né? E alguns cirurgiões de coluna, né, quando fala de endoscopia para a hernia de disco cervical, já pensa nessa abordagem anterior, né, que ela realmente não faz sentido entrar com um tubo pela frente aqui do pescoço, passando um monte de estrutura nobre, né? Quando a gente precisa de uma abordagem anterior, e isso a gente de fato precisa em algumas hérnias, as hérnias em que a compressão é anterior, existe uma compressão da medula muito grande, né, mais central na coluna, a gente precisa fazer um acesso anterior. E aí a gente faz através de um mini open, né, que é um cortezinho pequeno, o uso do microscópio é muito mais seguro do que uma endoscopia por via anterior. Mas existem muitas hérnias de discos cervicais, né, as hérnias mais laterais, as hérnias que estão apertando a raiz nervosa que vai para o braço, né, e mesmo os casos de estenoses cervicais com o bico de papagaio, tudo, que a gente faz a abordagem endoscópica por via posterior, né? E com resultado excelente, semelhante às endoscopias lombares. O paciente vai embora para casa no mesmo dia, né? Tem uma recuperação mais rápida, né? Então, talvez quem perguntou foi a espanhola estética, né? Talvez por isso que alguns, né, quando tem essa restrição com relação à endoscopia cervical a endoscopia para hernia cervical. Então, essa é interessante, eu acho. Todos os casos de hérnia podem ser operados através de endoscopia? Então, acho que de uma forma geral eu respondi antes, né? Falando, tem alguns casos de hernia Da cervical cervical. que não Uhum. estão indicadas a endoscopia. Algumas hernias de discos torácicas também, elas têm um acesso bem difícil para endoscopia, mas as hernias de disco lombares, né? Praticamente todas, né? Então já faz um bom tempo, eu acho que mais de 4 anos que eu não vejo uma hérnia de disco lombar que não dá para tratar por endoscopia, né? Então, Ah, legal. realmente, às vezes o que acontece é que o pessoal também chama, acaba aglomerando tudo, né, e chamando tudo de hérnia de disco. Às vezes a gente tem um caso de instabilidade associada, né? Então tem uma espondilolistese com uma protrusão grande e tal, e com compressão neurológica, e aí uma endoscopia às vezes não está indicada, né? Às vezes a gente precisa de uma estabilização, de uma cirurgia de artrodese, né? Então, tomar só esse cuidado. Existem outras doenças, né? Mas falando puramente de hérnia de disco, né? Essa é a minha resposta, né? Realmente todas dá para tratar por endoscopia. Só cuidado se não tem alguma outra doença associada que aí realmente pode contraindicar a endoscopia. Legal. Tinha uma pergunta aqui em cima, que a pessoa fez um procedimento e... não tô... Aqui, achei. Fiz uma cirurgia de descompressão medular em agosto e fiquei 7 meses sem andar. Agora, com a fisioterapia, estou voltando a andar. Porém, a sensibilidade não voltou como era antes. Ela volta? Como que é aí essa questão de retorno no motor e retorno sensitivo? Então, Como que é? esse é um caso importante da gente salientar algumas coisas. Não, a gente não existe fazer uma cirurgia de coluna que o paciente vá ficar pior, né? Então, a cirurgia de coluna, o paciente precisa melhorar no pós-operatório, né? Então,
Eu não sei o que aconteceu com esse colega, se ele já, né, já tinha, o que pode acontecer muitas vezes, o paciente já vem com um quadro grave de compressão, com uma compressão medular grave, começa a perder movimento, sensibilidade, e aí faz a cirurgia, e pelo tempo que decorreu até fazer a cirurgia, não deu tempo de melhorar. E aí isso, né, talvez seja isso, né? Quanto mais rápido a gente opera um paciente que está com déficit neurológico, mais rápido ele vai recuperar, né? Isso falando das estenoses, né? Que geralmente tem um curso de compressão de estrutura nervosa que é mais lento, né? Mas também serve para trauma, né? Trauma, se a gente tem quanto mais rápido a gente opera, maior a chance do paciente melhorar do quadro neurológico, né? Mas só gostaria de salientar isso, porque as cirurgias cervicais, né, hoje elas são feitas com uma segurança muito grande, né, com monitorização neurofisiológica intraoperatória. Então, muitas vezes a gente já vê uma melhora, né, do potencial, né, digamos assim, da eletricidade que passa ali pela medula, pelo nervo, a gente já vê isso no intraoperatório. E o paciente muitas vezes já melhora no pós-operatório. Mas eu acho que a resposta é essa, né? Depende do quanto tempo antes de fazer a cirurgia esse paciente ficou com essa compressão.